dia, estou aqui na rodoviária de Fortaleza, o terminal rodoviário Engenheiro João Tomé. E aqui, você sabia que aqui ia ser o Estádio Castelão? Esse ano, 2023, em novembro, próximo dia 11 de novembro, a gente comemora 50 anos da inauguração, de uma das inaugurações do Estádio Castelão, né? No episódio de hoje vai ser bem especial e a gente vai contar um pouco dessa breve história da maior praça esportiva aqui do Ceará, uma das maiores praças esportivas do Brasil, o nosso estádio, a nossa arena, hoje a Arena Castelão. Vamos lá! Bom dia, a gente está aqui, ó, terminal rodoviário, né, Engenheiro João Tomé, rodoviária de Fortaleza, e aqui ia ser o Estádio Castelão. E essa história é interessante. No final da década de 1960, né, o futebol brasileiro tinha sido já bicampeão do mundo e tinha essa demanda aqui dos desportistas cearenses e da população em geral para a construção de um novo campo de futebol, um novo estádio de futebol. A gente tinha tido o campo lá do Passeio Público, né, já fiz até um episódio sobre isso. Depois o Campo do Prado, depois o Presidente Vargas na década de 1940, mas o Presidente Vargas já estava pequeno para o público aqui, né? Houve relatos de mais de 40 mil pessoas já no estádio do Presidente Vargas. Então houve essa demanda dos desportistas da construção de uma nova arena, de um novo estádio maior, para que pudesse acomodar as torcidas aqui dos clubes cearenses. E essa demanda ela foi colocada para frente pelo então governador Plácido Arieldo Castelo. O Castelão nasceu de uma ideia partida do Clube Parlamentar Cearense, liderado pelo deputado estadual Aldenor Nunes Freire, que na mocidade era conhecido como Capotinho, que inclusive ele foi jogador de futebol e de destaque, goleiro. Então, em 1968, o Clube Parlamentar lançou a ideia de se construir um estádio maior. E o governador da época, Plácido Arieldo Castelo, encampou a ideia, criou a FADEC, um órgão que se encarregaria de organizar equipe de engenheiros, arquitetos, inclusive arquiteto famoso, Liberal de Castro. Aí foi a luta, a busca por um local, até se pensou construir lá no Pici, na região do Pici, não deu certo, na região do São Gerardo, até que no bairro de Boa Vista, assim se chamava o atual Castelão. E lá, uma propriedade da Santa Casa de Misericórdia foi adquirida e iniciado os primeiros trabalhos. E em 1969 começou a procurar terrenos para a construção do estádio. E esse aqui foi um dos terrenos procurados, né? Foi visto e tal. A vantagem dele era que era central, era próximo ao Presidente Vargas, né? Então as pessoas não precisavam se deslocar muito para ir para os jogos. Outros terrenos que foram vistos também foi lá no Pici, né? Tinha um terreno lá do Denox e eles poderiam utilizar para a construção do estádio. Um no bairro São Gerardo, né? Alagadiço, que era na região oeste. A cidade crescia naquela época para a zona oeste, só que lá tinha um problema do lençol freático ser muito baixo, então as fundações teriam que gastar muito dinheiro e tinha muito problema de desapropriação, né, da área. Aqui também tinha um problema do lençol freático, passa o córrego, o riacho aqui na Eduardo Girão, né? E eles acabaram definindo o terreno lá na região do antigo bairro Mata Galinhas. Era um terreno da Santa Casa de 25 hectares, eles precisavam de um terreno de 12 hectares. Então, era um terreno de 25 hectares que eles acabaram comprando, o governo acabou comprando da Santa Casa de Misericórdia para a construção do Estádio Castelão. Isso foi feito em 1969, em novembro de 69. Em dezembro de 69 já foram feitos os primeiros serviços de terraplanagem naquela região para que o estádio então pudesse surgir, o Estádio Castelão pudesse surgir. Depois a gente teve aqui, ó, o campo do Passeio Público, né? O Campo do Prado, que era perto daqui, e o Estádio Presidente Vargas,
que é da década de 1940. Só que era um estádio que não comportava muita gente, né? Se bem que tem relatos de que houve já mais de 40 mil pessoas aqui no Presidente Vargas, né? O Campo do Prado é interessante que ele era um campo de corrida, de prado, né? De cavalo, e um campo de futebol também no meio. Então, e o Campo do Prado ficava mais para cima ali, naquela região ali, mais próximo aqui ao estádio do Presidente Vargas. Então, havia essa demanda dos desportistas locais, dos clubes locais, por um estádio maior, um estádio que abrigasse a torcida ou as torcidas aqui dos clubes cearenses. Castelão mudou a história do futebol cearense porque ofereceu melhores condições de gramado, de qualidade, de tudo. Se não, vejamos. Eu vou voltar à década de 50, quando eu entrei no PV pela primeira vez. Estádio acanhadinho, pequenininho, gostoso, lindo. Ainda hoje eu tenho saudade do PVzinho de açúcar da década de 50. Arquibancada de madeira, cabines de rádio de madeira, tudo assim, sabe, bem acolhedor, como se você estivesse em casa. O jogador que atua naquelas condições, ele vai ter dificuldade, ou teria, quando fosse enfrentar os grandes times de fora, diante de estádios como Maracanã, como Pacaembu e outros templos do futebol brasileiro. Tanto assim que até a turma dizia, na base da galhofa, que o jogador, quando chegava no Maracanã, o jogador cearense, ficava sem saber para que lado de atrás, olhando para o céu, vendo aquele estádio redondo. Meu Deus, onde é que eu estou? E não era. Então, o Estádio Castelão veio trazendo para um nível de igualdade. Porque o jogador, quando saía daqui do pequenininho do PV, para ir jogar, digo até na Fonte Nova, por exemplo, na Bahia, Salvador, ele já sentia a pressão da torcida, que era diferente, um estádio muito maior. Então, o Castelão ele veio nivelar. Está aqui já nas cercanias da Arena Castelão, né? Já foi colocado até esse letreiro aqui em homenagem aos 50 anos. Então, em 1969, o então governador Plácido Aderaldo Castelo comprou esse terreno aqui de 25 hectares na Santa Casa de Misericórdia e começaram as terraplanagens em dezembro e os projetos também, capitaneados pela Faculdade de Arquitetura lá da UFC, o professor Liberal de Castro e tal, e outros arquitetos também. Eles usaram como modelo aqui o Mineirão, que havia se construído também, e o Estádio Azteca, no México, que seria a final da Copa de 1970, a Copa essa ganha pelo Brasil. Então, a construção se iniciou e em 13 de março de 1973, o então governador Plácido Aderaldo Castelo entregou um gramado do Castelão, sem arquibancada, só o gramado. Ele inaugurou, assim, extraoficialmente o gramado, né? Foi uma cerimônia e tal, muito interessante. Mas a inauguração mesmo foi depois, a posterior, quando o então governador César Carlos retomou as obras do Estádio Castelão. Em 11 de novembro de 1973 inaugurou o estádio com duas arquibancadas, dois lances de arquibancadas, né? Essa arquibancada aqui, que é chamada Oeste, e a arquibancada Leste, sem ter a Norte e a Sul ainda. Num clássico rei, Ceará e Fortaleza, pela Série A do Campeonato Brasileiro, e o jogo foi 0-0. O primeiro gol só foi uma semana depois, Ceará e Vitória, o gol do Erandir Pereira Montenegro. E o primeiro título do Castelão foi do Fortaleza Esporte Clube em 1974, título de campeão cearense, né? O Castelão foi inaugurado em 1973. Foi um dos grandes acontecimentos do esporte brasileiro e da crônica esportiva brasileira. Lá estava todo mundo oficial, pessoas mais ilustres, civis, militares. Estávamos em plena revolução. 11 de novembro de 1973, eu estava lá, ouvi no dia anterior à inauguração um discurso memorável do Paulino Rocha, que tem gravado até hoje aí. Nesse dia, 10 de novembro de 1973, há pouco menos de 24 horas para a sua inauguração oficial, quando nós, da equipe esportiva da Rádio Verdes Mares, temos a primazia de sermos a primeira emissora a falar do Castelão. Vi a grande inauguração. Plácido Castelo foi o homem do governo, tanto assim que o Castelão tem o nome dele, né? Mas quem inaugurou foi o governador seguinte, César Carlos de Oliveira Filho. Estávamos todos lá, uma redenção, apenas dois setores. Atrás dos gols não havia aquela arquibancada alta ainda, apenas na parte lateral,
mas assim mesmo foi uma festa grandiosa. O César Carlos está muito emocionado. Ele, apesar de ser um militar, um engenheiro, ele era muito emotivo. E ele estava assim, vermelho, cheio de emoção. Disse poucas frases. Pronto, aí quando ele falou, o público explodiu. Outra coisa interessante, para a construção do estádio foram usados recursos próprios do estado, mas também recursos de uma parceria da FADEC, que era a Fundação do Desenvolvimento e Amparo do Esporte aqui no Ceará, e da Loteria Estadual do Ceará, né? Então houve também sorteios, houve sorteio de 52 Fuscas, 52 geladeiras, 52 fogões, bicicletas, 2.000 rádios, e houve também a venda de 3.000 cadeiras cativas. A pessoa comprava a cadeira e podia ficar vindo sempre aqui para o Estádio Castelão. Então, essa foi uma das formas de financiamento dessa obra aqui do Estádio Castelão. No dia 18 de novembro de 73, pelo Campeonato Nacional, houve um jogo entre Ceará e Vitória e o Ceará ganhou de 1-0. E o gol foi marcado por Erandi, que Erandi, o paraibano Erandi, foi o autor do primeiro gol. Mas esse estádio já recebeu vários jogos importantes, finais de campeonato cearense. O Ceará foi tetracampeão aqui com aquele gol antológico do Tiquinho. Momentos finais da jogada, Ivani passou, atenção, vai marcar o gol, chutou, Tiquinho, Houve também jogos da Seleção Brasileira. O primeiro jogo da Seleção Brasileira foi em agosto de 1980, Brasil e Uruguai, 1-0 para o Brasil, gol de Gerardo. Mas antes disso, em julho, 9 de julho de 1980, houve a visita do Santo Padre, do São João Paulo II, Papa da Igreja Católica, que veio aqui, foi o primeiro Papa a visitar aqui em Fortaleza. Ele veio e fez uma missa campal aqui no Castelão para 120 mil pessoas, uma missa com a presença até do Luiz Gonzaga. Foi bem emocionante essa missa, né? Eu era pequeno, eu me lembro desse evento aqui em Fortaleza. Em Fortaleza. Nessa época, em 1980, quer dizer que foi foram concluídas as arquibancadas do Castelão, né? Fazendo a arquibancada norte e a arquibancada sul. 9 de julho foi a missa, né, do Papa, e em agosto, 28 de agosto, foi o primeiro jogo da Seleção Brasileira aqui, Brasil e Uruguai, que foi até hoje o maior público de futebol no estado. Foram 118.992 pessoas aqui no Estádio Castelão, quase 120 mil pessoas, né, fazendo com que o Estádio Castelão se transformasse no terceiro maior estádio do Brasil na época, só atrás do Maracanã, que cabiam 200 mil pessoas, do Morumbi e aqui o nosso Castelão, né? Brasil, atenção, tudo pronto, o juiz pede para os jogadores seguirem fora da grande área, já tudo autorizado, pro gol! Getúlio na cobrança de pênalti. Getúlio, uma bomba profunda no gol. Brasil, 1-0 no Estádio Castelão em Fortaleza. A festa do público presente neste gigante estádio Getúlio. Houve também vários shows de artistas internacionais, show do Sir Paul McCartney, Sir Elton John, da Beyoncé. Houve festa fantasia aqui do Aviões Fantasy, do Xande Avião e da banda Aviões do Forró. Houve também eventos religiosos, vários eventos religiosos, Queremos Deus, show do Mamonas Assassinas, show da Xuxa, né, vários torneios internacionais, inclusive Copa Euroamérica, a Copa dos Campeões, em que o Paysandu foi campeão aqui, e a ascensão dos times, né, do Ceará e de Fortaleza à primeira divisão, né, no começo da década dos anos 2000 e depois agora o Ceará na Série B e o Fortaleza na Série A.
O estádio ele ficou fechado por algumas ocasiões, né? Houve uma reforma aqui para colocar uns amortecedores no começo dos anos 2000. Houve a reforma para a Copa das Confederações e a reforma para a Copa do Mundo. E a gente tem esse estádio aqui. Aliás, foi um estádio de Copa das Confederações, onde houve jogos do Brasil aqui, e estádio de Copa do Mundo, na Copa de 2014, onde houve 2 jogos do Brasil aqui. Brasil e México pela primeira fase, que foi 0-0, e Brasil e Colômbia, que a gente ganhou por 2-0. Da Colômbia foi o jogo em que o Neymar se contundiu, né? Fraturou uma das vértebras e não pôde jogar a semifinal lá em Minas Gerais, aquele fatídico 7-1 que teve lá em Minas Gerais. Com sucesso, parte da arquibancada do estádio Castelão, em Fortaleza. A implosão foi às 9 da manhã, você tem as imagens aí, foi acompanhada por centenas de curiosos. O Castelão está entre os 12 estádios, as 12 arenas que vão receber os jogos durante a Copa do Mundo de 2014. Eu acho que praticamente todo cearense ou todo fortalezense tem alguma história aqui, pessoal, com o estádio Castelão. Eu tenho várias, né? Vim para o show do Paul McCartney, vim para vários espetáculos aqui, várias partidas de futebol com meus filhos, trouxe meus filhos para o estádio pela primeira vez com meu pai. E também, para mim, uma das partidas que foi mais marcante foi logo depois da a pandemia. Ainda estava na pandemia, o estádio foi fechado, né? Assim, para público. Então, quando houve a liberação para o público, eu trouxe meu pai, a gente veio de máscara e tal. Foi muito, muito emocionante o jogo. Várias pessoas se diziam sobreviventes, né? Tinha um amigo da nossa família que tinha ficado vários dias na UTI, internado por Covid, e conseguiu voltar a ver um jogo, uma partida de futebol aqui no estádio. Então foi muito interessante. Então, todo mundo deve ter, ou várias pessoas devem ter alguma história aqui, em particular com o estádio. Hoje, em vez do tradicional bom dia, eu vou dar uma boa noite, porque a gente está aqui no estádio, na Arena Castelão, e esse jogo hoje é sobre recomeço. E eu vou fazer esse episódio no canal, porque... Aí, mostra meu amigo aí. Vamos botar no canal, viu? É histórico o negócio aqui, viu? E aí, esse episódio de hoje vai ser sobre o recomeço. A gente está reconquistando espaços perdidos para a Covid. Então, hoje é o primeiro jogo com público aqui no Castelão, da torcida do Ceará. Eu sou torcedor do Ceará, muita gente sabe disso. Tenho muitos amigos que torcem em Fortaleza, mas o meu time é o Ceará, né? Então a gente vai aqui acompanhar essa retomada desse território que a gente tinha perdido, que é aqui o estádio Castelão. Vim com meu pai, vim com meus amigos. Então muito legal, seguindo os protocolos, né, com máscara cirúrgica. Então esse vídeo eu estou fazendo não é porque seja um vídeo histórico, vai ser um vídeo histórico. A pessoa daqui a 50 anos, o pessoal diz, como foi a retomada deles em 2020, da pandemia de 2020, 2021, do Covid e tal, como foi essa retomada. Então a gente vai acompanhar como foi essa retomada. Eu estou muito emocionado, porque é uma reconquista de espaço. E eu tinha certeza, tenho certeza, a gente não acabou a pandemia ainda, mas a gente vai vencer, porque a gente, como humanidade, sempre venceu todos os desafios que nos foram impostos, né? Depois de 1 ano e 7 meses, aí, pai. Estamos voltando aqui pro estádio, Castelão, hein? Aí, campo ali. Bora, Vozão. Ceará Internacional. Reconquista dos espaços perdidos, viu? E isso é muito importante, né? Um estádio que une as pessoas, lógico, que também de vez em quando há confusões de torcidas e tal, mas é um estádio que eu acredito que mais coisas positivas tenham acontecido do que coisas negativas. Então, bem legal. Parabéns ao Castelão pelos 50 anos aqui no dia 11 de novembro de 2023. Um estádio que tem muita história, que completa 50 anos, agora no dia próximo, dia 11 de novembro, e que é o principal palco esportivo do estado do Ceará. Já houve incêndio, já houve alguns acidentes e tal, vou colocar até uns vídeos aí do incêndio que houve recentemente no Castelão, mas ele está aí, firme e forte, sendo o nosso principal palco. E essa breve história do estádio Castelão, vou colocar algumas fotos antigas também, para que a gente possa se maravilhar com esses eventos que houve aqui em Fortaleza.
é isso. Se você gostou do vídeo desse canal, divulga para os seus amigos, dá um like, compartilha. E é isso aí. Aproveite a sua cidade e até o vídeo que vem. Vamos lá.